Essa terrível crise humanitária em Gaza, uma verdadeira tragédia humana, chamou a atenção, chama a atenção do mundo inteiro e, portanto, essa questão vai para a ONU. Afinal de contas, a ONU é a organização internacional por excelência para tratar desses temas que envolvem conflitos, tragédias humanitárias, crises humanitárias, deslocamento de pessoas. O tema aparece no Conselho de Segurança da ONU, onde está presidido pelo Brasil. Então, ao longo desses dias, nós temos assistido uma série de propostas, que são resoluções para tentar que se cumpra o mínimo do direito internacional humanitário. Mas esse mínimo não está sendo cumprido. Aliás, cerca de 30 funcionários da ONU já foram mortos devido às ações militares de Israel. O secretário-geral da ONU, Guterres, ele foi lá na fronteira do Egito com Gaza. Nem ele pode entrar, ninguém pode entrar lá. E na ONU, como se sabe, tem o veto. Né? Quem tem o veto? Poder de veto. Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China. Os Estados Unidos, por exemplo, durante toda a história da ONU, já teve 80 vetos. Os Estados Unidos vetou 80 resoluções em geral. Dessas 80, 40 diz respeito a Israel. Então é líquido e certo que os Estados Unidos veta qualquer tipo de resolução que não seja da concordância de Israel. A Rússia também tem exercido o direito de veto e isso faz com que a ONU fique à inação. E é bom dizer que o Conselho de Segurança, na verdade, sua razão de ser é muito mais outras questões, né? Aquelas que envolvem mais a possibilidade do uso da força, de uma força multinacional, por exemplo, que nem se cogita e nunca se cogitou no caso da Palestina. Se faz em outros lugares do mundo, mas lá não. Essa seria a questão, vamos dizer, política propriamente dita. Mas, ao lado disso, a crise continua, Israel continua atacando, o cerco continua e há a possibilidade, grande possibilidade, da invasão em Gaza por terra. Já são mais ou menos 6 mil mortos, 2.500 crianças, milhares desaparecidos, e isso só tende a aumentar. Bom, mas para onde vai isso? A gente tem que olhar para um outro eixo, não é para onde? Um eixo onde pode ter algum tipo de acordo nas semanas que se seguem. Não é nada imediato, mas pode ser que tenha. Então, ali na região, alguns países árabes, desde a década de 70, outros década de 80, 90, se aproximaram de Israel. O caso do Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, Jordânia, tem um bom relacionamento com os Estados Unidos, aliás, ótimo relacionamento com os Estados Unidos, e também com Israel. Ao mesmo tempo, esses países também têm bom relacionamento com o Hamas. O Catar, por exemplo, abriga uma das lideranças do Hamas, mora no Catar. O Catar é um dos maiores fornecedores de ajuda humanitária a Gaza. Portanto, a questão tem ido para tem se deslocado para esses países. A libertação de alguns reféns se deu através da intermediação do Catar. Então é aí que pode ter a coisa. E é interessante que, nesse sentido, se os Estados Unidos e Israel, né, exercem lá duplo veto, Conselho de Segurança, aqui há uma tendência ao isolamento diplomático de Israel e dos Estados Unidos. Todos esses países que eu citei, os países árabes, eles agora estão dando declarações muito duras em relação a Israel. Alguns deles se recusaram a receber o presidente dos Estados Unidos. E, portanto, nesse momento, os Estados Unidos, na região, está completamente isolado diplomaticamente, porque subscreve e estimula todas as ações de Israel. E esses países árabes também, na verdade, estão sendo pressionados pelas ruas. A chamada Rua Árabe está em agitação. Então, essa pressão faz com que eles tomem alguma atitude. Então, ninguém vai tomar atitude militar, não se iludam com isso, esses países. Mas essa presença diplomática é importante. De outro lado, a Rússia e a China olham de longe. E pode ser que, principalmente a China, haja por meio desses países árabes, né, alguma tentativa futura aí de cessar fogo, que por enquanto está muito longe
do horizonte. Além desses aspectos políticos e diplomáticos, há o aspecto militar. Tem aparecido muito nas manchetes de jornais que o conflito pode se espalhar, pode gerar guerra mundial. Sempre é assim no Oriente Médio. Se a gente olhar com atenção, o único lugar que pode ter um tipo de ação armada, de conflito, é no norte de Israel, no sul do Líbano, com o Hezbollah. O Hezbollah é um grupo político, militar, integra o governo do Líbano e tem praticamente um exército. Portanto, ali é um foco de tensão. Já morreram dezenas de pessoas do lado do Líbano, mas por enquanto estão segurando. Pode ser que também tenha ações, já está tendo, isoladas, pontuais, de milícias armadas pelo Irã que estão na Síria e no Iraque. Mas nada de guerra, nada de forças armadas de algum país entrando nisso. Mas, enfim, uma situação realmente delicada no sistema internacional, na ordem internacional, que fez todo mundo esquecer a questão da Ucrânia, né, por enquanto. Portanto, uma situação que se vislumbra agora um novo cenário para o Oriente Médio, qualquer que seja ele, e novamente o Oriente Médio está no centro das atenções. Se a gente olhar aí nessa perspectiva histórica, a Guerra do Golfo, no Iraque, em 1991, o George Bush, pai do Bush, anunciou a nova ordem era o Iraque. Depois teve a invasão do Afeganistão e do Iraque. Então, o Oriente Médio tem marcado esse tom, né, da reorientação do sistema internacional. Então, a gente pode dizer o seguinte: se a questão da Ucrânia ela aborda muito mais o eixo leste-oeste no mundo, quer dizer, estilo Guerra Fria, dos grandes, Gaza já diz respeito às questões do sul global, ou se quiser, que eu prefiro, do mundo colonial, das lutas colonialistas. Então, essas duas guerras, esses dois conflitos estão se sobrepondo e em torno dele o sistema de alianças, por vezes muito complexo, por vezes sobrepõem, diferenciam, enfim, estamos num momento muito importante de redefinição da ordem internacional e a política externa do presidente Lula tem caminhado muito bem. O Brasil tem se colocado na presidência do Conselho de Segurança da ONU, sempre lutando pelo direito internacional e pela mediação dos conflitos.